E aí, aqui é o Node. Imagine só, em uma região montanhosa da Colômbia Britânica, no Canadá, uma dupla de pilotos atravessa o enorme lago da região, enquanto carregam uma broca de petróleo, criada por uma indústria chamada Alascoil. Durante a viagem, o helicóptero sofre uma falha crítica em sua estrutura e ao perceberem que não terão chances de sair daquela situação, os homens se preparam para realizar um pouso na água. Ao mesmo tempo, os executivos responsáveis pela operação analisam o local em que o acidente ocorreu e tentam entender como a aeronave pode ter sido destruída tão rapidamente. Além disso, os homens notam que a broca acabou afundando centenas de metros no lago, em uma profundidade que nenhum mergulhador conseguiria alcançar. No local do acidente, os pilotos começam a se debater para escapar da cabine do helicóptero, que está sendo observado por uma mulher misteriosa, parada em um penhasco próximo ao lago. Assim que a aeronave sobe até a superfície, a dupla nada rapidamente em direção à terra firme, porém antes que pudessem se afastar, eles percebem que estão sendo perseguidos por alguma criatura marinha. Vendo aquela cena, a mulher misteriosa fica extremamente animada, e após abrir um pacote contendo um grande filé de salmão, ela arremessa o alimento nas margens do lago. Irritado por toda aquela confusão, o chefe da empresa ordena que seus funcionários liguem para Camber, o designer do dispositivo, pois caso não o encontrem, irão perder bilhões de dólares em petróleo. Longe dali, Mac e Camber chegam em casa após um passeio em família, e o garoto fica animado ao descobrir que seu pai irá levá-lo até os famosos parques de diversões da Flórida. Entretanto, antes que pudessem entrar em casa, a dupla é surpreendida pelos executivos da Alascoil, e Jimmy explica a situação atual ao funcionário, porém ele afirma que está de férias. Apesar disso, os homens afirmam que seu chefe ordenou que ele retornasse imediatamente, e percebendo que seu pai irá trocá-lo pelo trabalho mais uma vez, Mac corre até o quarto. Tentando acalmá-lo, Camber pede desculpas pelo imprevisto, e promete que assim que tudo aquilo acabar, ele irá levá-lo em todos os parques que desejar. Além disso, o homem convida seu filho para acompanhá-lo durante a missão, e após viajarem em um avião até o local, o trio é recebido por Custer. Com todos os equipamentos reunidos, o grupo parte em direção ao lago em seu comboio de veículos, carregando o grande submarino que será utilizado no resgate da broca. Ao chegarem no pier, Jim dá início aos preparativos da balsa, enquanto Custer conversa com seu amigo Bob Anderson, um velhote que trabalha como uma espécie de segurança do local. Ao se aproximar, Camber escuta o homem falando sobre uma criatura denominada como Mishi, e curioso sobre o assunto, ele pergunta o que seria isso. Bob então responde que este ser é conhecido como o Gigante das Águas, um monstro mitológico indígena que se parece com a grande lenda do monstro do Lago Ness. Apesar de não acreditarem naquela história, Bob afirma que Norma, a prima de Custer, sempre acreditou na existência da criatura e até hoje costuma arremessar diversos filés de salmão no lago para que possa alimentá-la. Nesse momento, Jimmy afirma que estão prontos para partir, e durante a viagem de carro, o velhote entrega uma antiga fotografia de Michi para Mac, dizendo que os únicos habitantes que afirmam ter encontrado os monstros foram os indígenas da região. Algum tempo depois, o grupo chega até a residência que irão passar os dias durante a missão, e ao entrar no local, eles são recebidos pela Sra. Cogan, que leva Mac até seu quarto. Percebendo que será obrigado a ficar em um quarto temático para garotas, Mac fica indignado e arremessa uma das pelúcias para longe. No dia seguinte, o grupo pega todo o equipamento que será utilizado durante a missão, e durante a preparação os habitantes começam a caçoar deles, dizendo que não serão capazes de capturar o Michi. Logo depois, Custer pergunta sobre a mãe de Mac, porém Camber afirma que sua esposa faleceu há cerca de 2 anos, e o homem responde que sente muito por saber disso. Tentando animar seu companheiro, o nativo conta que deveriam convidar o garoto para passear com eles em sua embarcação, porém Camber recusa a proposta, dizendo que seu filho ainda é muito novo. Na casa de campo, Mac observa a residência tentando encontrar algo para se divertir, e ao se deparar com um telescópio, ele decide subir em uma cadeira para usar o equipamento. Ao fazer isso, o garoto percebe que está sendo vigiado por Norma, e logo em seguida, ele se depara com algo se movendo ao redor do lago. Repentinamente, Mac leva um susto
susto da Sra. Kogan, que explica como ele pode focar a imagem do telescópio. Entretanto, a distração acaba fazendo com que o garoto perca a criatura de vista, e curioso ele pergunta quem é aquela mulher que estava o observando. A idosa então responde que Norma é conhecida por ter enlouquecido com o passar dos anos, já que perdeu seu marido em um acidente há alguns anos atrás, onde o homem acabou se afogando. Mac questiona a mulher sobre a lenda do Michi, e a Sra. Kogan conta que, segundo os indígenas, a criatura costuma viajar pela região, utilizando túneis subaquáticos que conectam o lago com o mar aberto. Ao ouvir isso, o garoto revela que enxergou algo se movendo na água, porém a mulher não acredita em suas palavras e parte para preparar o café da manhã. Longe dali, Camber e seus companheiros lançam um scanner eletrônico no lago, e o homem fica desacreditado ao enxergar a profundidade das fissuras. Nesse momento, o grupo se depara com um barco se aproximando e, ao ir até o lado de fora, Camber é surpreendido por Laura, uma agente ambiental que protege o lago. Irritada pelas explosões causadas pela equipe, a mulher pergunta se os homens estão tomando cuidado com o bem-estar dos animais presentes naquele lago e se possuem sequer uma permissão para estarem realizando a missão. Rapidamente, Jim pega a documentação que receberam para realizar a busca pelo equipamento, e assim que recebe os papéis, Laura vai embora, deixando Camber extremamente confuso. Em uma das entradas para o lago, Bob recebe a visita de Wilkins, que afirma que todas aquelas práticas estão causando grandes prejuízos ao meio ambiente. Entretanto, o velhote não se intimida e explica que tudo que estão fazendo é tentando recuperar um equipamento que foi perdido no lago. Tentando acalorar a situação, Wilkins ordena que Camber e Jim venham falar com ele, porém Bob responde que os homens já estão em missão e não podem ser interrompidos agora. Do outro lado do lago, Mac vai até a margem com sua bicicleta e arremessa uma pedra para tentar chamar a atenção de alguma criatura, mas sem sucesso. Repentinamente, o jovem é surpreendido por uma garota nativa, que afirma saber que o garoto veio da cidade. Curioso, Mac pergunta se a menina já visitou alguma cidade antes, porém ela explica que não deseja fazer isso e vai embora, sendo seguida por seu cachorro. Apesar daquela interação esquisita, o garoto decide ir embora e no meio do lago, Camber se prepara para descer no submarino junto de Custer, enquanto Jim cuida do painel de controle. Ao mesmo tempo, no cais, Wilkins ordena que seu parceiro Sam siga o grupo pela costa, permanecendo afastado para que não seja notado. Tentando encontrar algo para se divertir, Mac pedala até uma das montanhas e começa a explorar o local, sem nem mesmo notar a placa de perigo de deslizamento. No fundo do lago, Camber afirma que precisam continuar descendo, e apesar de estar controlando o painel, Jim acaba se distraindo com a televisão, onde assiste a um jogo de hóquei. Graças a isso, o demente não percebe a mudança nas imagens do sonar, que detecta uma criatura se aproximando da área em que o submarino está. Com o passar dos minutos, uma tempestade começa a se formar nos céus, e enquanto observava os arredores, Mac acaba tropeçando em um buraco. Curioso com a profundidade daquela abertura, o garoto solta uma pequena pedra lá dentro e decide se afastar ao notar que o barulho da queda do objeto foi muito mais demorado do que esperava. Nesse momento, Custer percebe que não estão sozinhos naquele lugar, e ao mesmo tempo, Mac se depara com Norma, que está preparando alguns peixes enquanto canta de maneira sinistra. Tentando evitar que a mulher o encontre, Mac corre para se esconder, porém logo após isso ele nota que a nativa já foi embora. Repentinamente, o submarino começa a receber diversos ataques da criatura, e Camber ordena que Jim os tragam de volta. No meio da floresta, enquanto tentava voltar para casa, Mac leva um susto de um raio, e graças a isso o garoto acaba caindo no buraco, que o leva por um túnel até o lago. Em pânico, o jovem retorna em direção à terra firme o mais rápido possível, e logo em seguida ele é surpreendido por Norma. Percebendo que Michi salvou a vida de Mac, a mulher ordena que ele não conte nada sobre a existência do monstro para outras pessoas, caso contrário a criatura será perseguida e eliminada. Assustado com tudo que está ouvindo, o garoto sai correndo de volta para casa, e minutos depois o grupo de busca examina a gravação da câmera do submarino. Ao notar que Custer não parece estar impressionado com o visitante indesejado, Camber pergunta por que ele está tão quieto e o homem responde que já está acostumado com aquele tipo de situação. Após isso, o nativo sai da cabana juntamente de Bob e, aproveitando que estão sozinhos, Jim vai até Camber e conta que Custer está escondendo alguma coisa. Apesar disso,
disso, os homens decidem encerrar a busca pelo restante do dia, e antes que seu pai entre em casa, Mac corre para guardar sua bicicleta para que possa fingir que nada aconteceu. Nesse momento, o garoto se depara com a Sra. Colgan, que afirma ter ficado extremamente preocupada sobre seu paradeiro nas últimas horas. Tentando acalmá-la, Mac implora para que a idosa não conte nada disso para seu pai, e convencida pelas palavras do jovem, ela decide guardar segredo. Logo em seguida, Camber aparece e pergunta como foram as coisas na casa de campo, porém a Sra. Colgan afirma que tudo ocorreu bem. Assim que seu pai começa a analisar a gravação no laptop, Mac pergunta se aquele poderia ser o monstro que os nativos falaram sobre, porém o homem não acredita em nada daquilo. Ao anoitecer, Bob assiste a um jogo de hóquei em sua cabana, quando repentinamente ele é surpreendido por Wilkins, que o nocauteia com um único golpe. Após isso, o homem sobe na embarcação e destrói parte da estrutura do submarino. Pela manhã, Camber e Jim correm para se encontrar com Bob após descobrirem sobre o ocorrido, e o velhote conta que além deles, a única pessoa que chegou a se aproximar do local foi Wilkins, um agente de preservação ambiental. Rapidamente, a dupla se dá conta de que o demente é na verdade um impostor, e na casa de campo, Mac se prepara para realizar mais uma exploração pela região e recebe alguns alimentos da Sra. Colgan antes de partir. Durante seu passeio, o garoto se depara com a mesma menina que havia encontrado no dia anterior, que se apresenta como Pony. Percebendo que Mac veio até o local para procurar pelo Michi, a pequena nativa pede para acompanhá-lo e leva seu cachorro Popeye junto deles. Para que possam encontrar a criatura mais rápido, Pony leva o garoto até o esconderijo em que Norma costuma deixar os alimentos, e assim que entram no buraco, a dupla escorrega até uma grande caverna. Após se recuperarem, Mac entrega um sanduíche para sua amiga e arremessa outro na água para chamar a atenção da criatura. Em poucos segundos, alguns jatos de água são disparados na direção da dupla, e graças ao susto que levou, o garoto derruba seu frisbee na superfície do lago. Entretanto, Mac percebe que o objeto está voltando em sua direção, e ao empurrá-lo de volta, ele consegue chamar a atenção de Michi, que surge bem na sua frente. Assustados, os jovens começam a gritar, e assim que a criatura se aproxima, Mac a observa por alguns segundos e fica maravilhado ao se dar conta de que a lenda do Michi é verdadeira. Então, devido aos rugidos da criatura, Pony começa a gritar, fazendo com que o monstro recue e volte para as profundezas do lago. Animado com o que viu, Mac corre de volta para casa e revela para a Sra. Colgan sobre a existência do Michi. Ao ouvir a história, a idosa tenta acalmar o garoto, dizendo que talvez seja melhor manter a existência daquela criatura em segredo, já que essa notícia poderia trazer inúmeras pessoas ruins para a cidade. Além disso, a Sra. Colgan afirma que nem mesmo Camber deve ser avisado sobre o Michi e conta que a melhor opção seria conversar com Laura, sua sobrinha. Desanimado com tudo que ouviu, o garoto retorna até seu quarto e se prepara para dormir enquanto a criatura continua esperando por seu retorno na caverna, para que possam brincar com seu frisbee novamente. Pela manhã, Laura e Mac conversam sobre o Michi juntamente da Sra. Colgan. Enquanto isso, Camber e seu grupo se preparam para mais um dia de busca, se sentindo irritados após descobrirem que seu submarino foi realmente sabotado por criminosos, que possivelmente foram contratados por empresas rivais. Ao mesmo tempo, Sam e Wilkins utilizam seu submarino para caçar a broca de seus inimigos com o sonar, porém ao notar que o carregamento pode ter caído em uma fissura de mais de 1000 metros de profundidade, eles afirmam que não irão se arriscar descendo até lá. Entretanto, durante sua busca, a dupla é atingida por um ataque de um enorme peixe, que começa a cercá-los, e para que possam eliminá-lo, Sam dispara um dos arpões na direção da criatura. Sem ter como reagir, o animal é facilmente atingido pelo projétil, e os dementes comemoram após terem finalizado uma criatura do lago. Logo depois, os homens notam que a broca está largada no fundo do lago e decidem aguardar até que Camber recupere o objeto, para que possam destruir tudo de uma só vez. Perto dali, Mac e Pony levam Laura até a entrada da caverna subaquática, porém ao notar que não conseguirá passar pelo buraco, a mulher desiste de tentar e vai embora junto da garota. Para não deixar seu novo amigo sozinho, Mac desce até o local e após arremessar um pouco de comida na água, Michi surge jogando um jato de água. Logo em seguida, o jovem percebe que a criatura não parece bem, e ao notar o arpão preso em seu corpo, ele retira sua jaqueta, para
para que possa tentar remover o projétil do corpo do animal. Apesar da dificuldade, Mac consegue fazer com que o arpão saia do corpo de Michi, fazendo com que a criatura volte para a água para se recuperar do ferimento. No submarino, Camber e Custer viajam pelas profundezas e, apesar de ouvirem alguns estalos devido à pressão, eles continuam a exploração. Assim que alcançam o fundo, a dupla se depara com a broca perdida e, percebendo que precisarão mover o submarino para se aproximar do objeto, Camber aciona os motores. Entretanto, isso faz com que a garra metálica empurre o carregamento e rapidamente Custer corre para agarrá-la. Após quase perderem o objeto, os homens conseguem recuperá-lo, porém antes que pudessem retornar até a superfície, eles recebem um chamado de Wilkins no rádio. O criminoso revela que possui um torpedo pronto para ser disparado na direção deles, e como não terão chances de sobreviver caso isso aconteça, Camber pede que Jim interrompa a subida do submarino. Nesse momento, Michi aparece e parte em direção ao submarino de Wilkins, sendo notado por todos. Antes que pudessem reagir, os criminosos são atingidos pela criatura, e graças ao impacto, Wilkins acaba acionando o torpedo, que é disparado na direção da dupla. Rapidamente, Jim desce o submarino para evitar o ataque, porém os cabos são atingidos, fazendo com que as luzes se apaguem. Após alguns segundos, Camber e Custer conseguem se recuperar, porém nesse momento eles notam que a broca acabou sendo solta pela garra. Graças a isso, o objeto cai em uma região ainda mais profunda do lago, deixando ambos os grupos decepcionados. Apesar das complicações, Jim consegue puxar seus companheiros de volta para a embarcação, e longe dali, Laura realiza um passeio em seu carro ao lado de Mac para que possam conversar sobre o Michi. O garoto conta sobre sua última interação com a criatura, explicando que pôde cuidar de um de seus ferimentos. Entretanto, por acreditar que toda aquela história não passa de invenção do garoto, a mulher apenas o ignora. Apesar disso, assim que nota o sangue na jaqueta de Mac, Laura se dá conta de que tudo que o jovem está falando é verdade. Sendo assim, ela muda de ideia e afirma que está na hora de deterem os criminosos que estão atacando o Michi. De volta ao lago, o grupo parte para perseguir o submarino de Sam e Wilkins, que brigam sem parar enquanto tentam fugir em direção à terra firme. O que eles não imaginam é que Laura e Mac já chegaram no local, e rapidamente a mulher corre até o caminhão dos criminosos, onde é surpreendida por Norma, que afirma que aqueles homens irão pagar pelo que fizeram. A dupla então esvazia cada um dos pneus do veículo, e ao notar que os grupos estão se aproximando, Laura pede para que Norma venha com ela. Entretanto, a mulher afirma que ficará bem, e continua pintando a lateral do caminhão enquanto a agente ambiental retorna até sua caminhonete. Ao chegar em terra firme e notar que seu veículo foi sabotado por Norma e Laura, Wilkins corre em fúria até a estrada, onde pega uma pedra para destruir a janela do veículo. Antes que pudesse fazer isso, o criminoso é atingido por Camber, que é agarrado e puxado ao chão, dando início a um combate corpo a corpo. Após atingir seu oponente com diversos socos, Wilkins chuta o homem para a água e tenta finalizá-lo. Desesperado, Camber corre para baixo do pier, conseguindo se esquivar de um dos ataques, porém ele acaba sendo capturado pelo criminoso, que força seu pescoço contra a estrutura tentando desacordá-lo. Nesse momento, Wilkins recebe um golpe de Laura em sua cabeça, fazendo com que ele caia no chão, libertando seu oponente. Percebendo que não possui mais chances de vencer, o criminoso vai embora, gritando que nunca será pego, já que Camber não tem como provar seu envolvimento com aquela situação. Com o confronto finalizado, Mac corre para abraçar seu pai, e juntos o grupo retorna até a casa de campo, onde o garoto conta tudo que descobriu sobre o Michi. Entretanto, Camber não acredita naquela história, e cansado da ignorância de seu pai, o jovem vai embora. Ao notar que não está agindo da maneira correta, o homem corre para se desculpar com Mac, dizendo que no dia seguinte eles irão procurar pelo Michi juntos. Horas depois, o grupo conversa sobre a criatura em um restaurante, sem nem mesmo notar que estão sendo espionados por Sam, que conta tudo o que ouviu para Wilkins. No dia seguinte, todos se reúnem na embarcação para partir em direção à caverna do Michi, e ao chegarem no local, eles aguardam até que a criatura apareça. Após arremessarem alguns peixes na água, o grupo consegue chamar a atenção do animal, e todos ficam impressionados por finalmente estarem de frente com um ser mitológico. Entretanto, Wilkins prepara seu lançador
lançador de granadas para atacar o grupo, e por mais que Norma tentasse avisá-los, eles acabam sendo atingidos pelo explosivo. Graças a isso, todos acabam sendo nocauteados, juntamente de Michi, que cai na água inconsciente, deixando a mulher nativa totalmente arrasada. Rapidamente, Wilkins parte em direção à embarcação e utiliza seu machado para destruir grande parte da estrutura elétrica. Logo depois, os criminosos laçam Michi com seu submarino, e antes de partir, o homem decide levar Mac junto deles. Assim que retornam à consciência, Camber percebe que seu filho foi levado, e após alertar todo o grupo, ele pega seus binóculos, permitindo que ele enxergue um helicóptero se aproximando com um container. Nesse momento, Michi acorda desesperado, e começa a gritar enquanto Mac o observa caído no chão. Ao mesmo tempo, Sam percebe que algo parece estar rodeando o submarino, porém antes que pudesse alertar o Wilkins, eles são surpreendidos por uma criatura ainda maior, que solta um poderoso rugido na direção deles. A criatura então liberta seu filhote das amarras, e aproveitando a distração, Mac salta na água para escapar dos criminosos, e Camber faz o mesmo para resgatar seu filho. Percebendo que não terão chances contra aquela coisa, Wilkins e Sam gritam para que o piloto os leve embora, porém a aeronave é surpreendida pela criatura, que realiza um poderoso salto em sua direção, quase conseguindo atingi-la. Logo em seguida, o monstro utiliza sua cauda para desferir um ataque no submarino dos criminosos, que saltam na água para que não sejam atingidos. Devido ao pânico, Mac começa a se afogar, deixando Camber desesperado, porém antes que ficasse inconsciente, ele é salvo por Michi, que surge carregando o garoto em sua cabeça. Graças a isso, o jovem consegue se reencontrar com seu pai, e para que possa se vingar de seus inimigos, a criatura colossal começa a nadar em círculos ao redor deles, fazendo com que Sam seja puxado para o centro do redemoinho. Assustado, Wilkins grita para que o piloto se aproxime e salta no container para tentar escapar, mas acaba sendo impedido pela criatura, que abocanha parte da estrutura. Apesar de tentar ganhar altitude, a aeronave não consegue ganhar na disputa de força, e os cabos de sustentação do container acabam arrebentando. Tentando sobreviver, Wilkins se agarra em tudo ao seu redor e grita desesperadamente para que a criatura vá embora. Para finalizar os criminosos, o animal puxa o helicóptero com toda a sua força, e o impacto causa uma enorme explosão na superfície do lago, eliminando Wilkins e o piloto no mesmo instante. Aliviados por tudo aquilo ter finalmente acabado, o grupo vai até a lateral do barco para ajudar Mac e Camber, e nesse momento Michi aparece com a broca em sua boca, devolvendo o objeto como forma de agradecimento. Nesse momento, a criatura colossal surge em frente ao grupo, porém antes que sejam atacados, o filhote se aproxima para impedi-la, demonstrando que aquelas pessoas foram os responsáveis por ele ainda estar vivo. Sendo assim, a criatura desiste de atacar a equipe, e após demonstrar seu agradecimento, ela começa a se afastar do local. Por fim, o pequeno Michi realiza um enorme salto em frente à embarcação, e para que seu amigo possa ir embora, Mac se despede dele, pedindo para que ele se cuide de agora em diante. Com os animais a salvo, Camber abraça seu filho, e ao concluir que a broca apenas será utilizada para fins destrutivos ao meio ambiente, o grupo decide se desfazer do objeto, o lançando nas profundezas. Logo depois, diversos Michis aparecem ao redor do lago, e Custer percebe que Norma sempre esteve certa, já que todas aquelas criaturas sempre existiram, e de agora em diante, irão proteger o lago junto dos mais novos habitantes da cidade. E aí galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!